Olá, boa tarde. Eu resolvi fazer uma breve apresentação hoje dos 5 livros que eu escrevi sobre Jesus Cristo, né? Ao longo aí da minha vida, dos mais de 15 anos, eu escrevi 5 livros já sobre Jesus. E eu vou voltar a fazer uma breve apresentação desses 5 livros, apenas os 5 sobre Jesus. O primeiro que eu escrevi, tem mais tempo, é Os Milagres de Jesus Cristo. Nesse livro, eu descrevo e analiso, um por um, todos os milagres que estão descritos apenas nos 4 evangelhos da Bíblia. Apenas transcrevendo onde está o capítulo, o versículo, exatamente como está, e faço uma análise sem acrescentar, sem tirar, sem alterar absolutamente nada do conteúdo que está descrito nos evangelhos da Bíblia, né? Então, nesse livrinho, é um livro de fácil e rápida leitura, eu separo por tipo de milagre, o tipo de fenômeno, faço uma análise, né, com um pensamento moderno, um pouco da parapsicologia, eu faço uma análise apenas dos milagres, apenas dos fenômenos, separando por tipo de milagres. Deu um trabalhinho, porque eu tive que ler muitas vezes os 4 evangelhos, tendo cuidado de não repetir os milagres descritos, às vezes de uma forma um pouquinho diferente em outro evangelho, então eu tive cuidado de colocar todos sem repetir nenhum. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi sobre Jesus. Depois eu escrevi Conversas com o Divino Mestre, é um pequeno romance de ficção, envolve alguns personagens reais, como alguns apóstolos, mas também tem muitos personagens fictícios, é um romance também de rápida e fácil leitura, e aqui, nesse romance, basicamente os ensinamentos morais, éticos, de comportamento de Jesus. Então aqui eu não... É um romance, inclusive, né? Então não tem análise de fenômeno, análise de milagre, tem algum milagre, mas assim, é de passagem, não é o mais importante desse livro. Então esse livro é um romancezinho com o conteúdo dos ensinamentos de Jesus. O outro é apenas os milagres. Então ficou um livro para cada coisa. Depois, com o tempo, eu escrevi Decifrando o Apocalipse, as profecias da Bíblia. Não é um livro só sobre Jesus, Decifrando o Apocalipse, né? Mas é um livro que eu analiso os profetas antigos de Israel, analiso Jesus, só as profecias, né? Porque Jesus também profetizou, fez várias profecias, né? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, aí as coisas, né, que iriam acontecer no futuro, quando isso estiver acontecer, quem estiver no campo não volte para a cidade, estiver em cima do telhado não desça, né? Então, aqui tem as profecias dos profetas, Isaías, Miqueias, Daniel, tem as profecias de Jesus. Aí também tem o Apocalipse de São João, que é o último livro da Bíblia, por isso o livro é o Apocalipse, eu faço uma minha interpretação do livro Apocalipse, que é o último livro das Bíblias, né? As profecias da Bíblia, o subtítulo. E aí ainda acrescento Nostradamus, pega alguma coisa de Nostradamus, que também foi um grande profeta judeu também, né? Todos esses profetas da Bíblia, até Jesus, de Miqueias, Daniel, Isaías, até Jesus, todos judeus, e Nostradamus, aí por volta de 1500, também escreveu o livro As Centúrias, a partir das suas visões, né? E aí as profecias dele, meio embaralhada, meio confusa, mas eu pego várias passagens de Nostradamus, faço uma comparação, faço um paralelo com Jesus, com Isaías, com Miqueias, com o Apocalipse, então procuro interpretar o Apocalipse, né, que está muito comentado atualmente por causa dessas guerras que estão acontecendo. O Apocalipse já começou, vai começar, vem aí o Apocalipse, o Armagedon. Então, é interessante ler esse livro para ver como eu interpreto de uma forma comparada, fazendo um paralelo com os profetas mais antigos, com Jesus, com Nostradamus, né? Também é um livro relativamente fino, de rápida leitura. Tem esse, que é o Evangelho de Mateus, que é todo o conteúdo exatamente do Evangelho, exclusivamente o Evangelho de Mateus, né, da Bíblia. Apenas eu
arrumei ele numa linguagem atual, um estilo romanceado, separo, destaco as falas de cada um, como se fosse um romance, sem alterar absolutamente nada, sem tirar nada, sem acrescentar nada. Né? É exatamente o texto, vocês podem conferir, o texto do Evangelho de Mateus, da Bíblia Católica, inclusive, que a minha Bíblia Católica é uma versão da Barça, a edição Barça de 1969, é a Bíblia que eu tenho, está aqui na mesa. Né? Então é uma forma mais fácil de você ler, de você entender o Evangelho de Mateus. É uma leitura mais fácil, porque às vezes a gente vai ler os Evangelhos, vai ler a Bíblia, muitas vezes com aquela letrinha miudinha e tudo misturado, parece uma ata, junta tudo, um falou, outro falou, e tudo é muito coladinho um no outro, não separa, não destaca as falas. Né? Então eu tive o cuidado de destacar as falas de cada um, para você saber quem está falando o quê, mas exatamente o que está escrito. Não tirei nada do Evangelho de Mateus, não acrescentei nada do Evangelho de Mateus. E o último livro que eu escrevi sobre Jesus, mais recente, né, perto da pandemia, acho que 2018, se não me falha a memória, esse, Operação Galileia, esse é o meu livro mais volumoso. Né? Operação Galileia é um romance de ficção, inclusive um pouco de ficção científica, em que Jesus é resgatado lá no Monte das Oliveiras, né? No Horto das Oliveiras, o Getsemane, por uma nave extraterrestre que viaja no tempo. O extraterrestre vem, já fazia contato com alguns yogis do Himalaia, e eles preparam um trabalho que eles vêm, traz a nave que viaja no tempo, e alguns desses yogis que vão movimentar essa nave com o poder do pensamento, os yogis treinados com o poder da mente, e eles vão até o Monte das Oliveiras, voltam no tempo de Jesus, momentos bem próximo do momento da prisão de Jesus, no Monte das Oliveiras, e a nave chega ali, abre a porta, aquela luz, no momento que Jesus tinha acabado de falar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, Jesus fala, né? Ele já está ali, como diz, suando sangue. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nesse momento que ele acabou de falar isso, aparece aquela luz no meio dos pés de azeitona, né? Oliva, as oliveiras são pés de azeitona, né? Então, no meio daquelas árvores ali, aquela luz forte, abre uma porta e uma figura sai, né? Na porta, e Jesus ali, ele acha que é um anjo do céu que veio resgatar ele, e aí ele entra na nave, e essa nave traz Jesus para o presente 2018, porque foi o ano que eu escrevi o livro. Né? Então ele volta no tempo com essa nave, com esses yogis indianos, eles voltam no tempo não, eles viajam, a nave é que voltou no tempo, viajou, né? A nave voltou do presente para o tempo que Jesus vivia, 2000 anos atrás, quase, e resgata Jesus, então traz Jesus para o nosso presente, que no caso era 2018, quando eu escrevi o livro. Então ele traz Jesus para o presente. Jesus fica um tempo aqui, fica hospedado na Casa Branca, o presidente era um cara muito legal, tipo um Obama, né? Não era Trump, nem outro, né? E ele fica hospedado ali, é a base dele, na Casa Branca, mas aí ele vai para a Alemanha, ele vai visitar o campo de extermínio dos judeus, ele vai ao Vaticano, conversa muito com o Papa, ele vai à Rússia, ficar hospedado no Kremlin, conversa com o presidente, que não é o Putin. Os personagens eu altero todos, são personagens fictícios. Ele vai à Coreia do Sul, fica hospedado na Casa Azul, e aí vai para uma reunião dos dois presidentes de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ele vai a Israel, ele vem ao Brasil, né? Alguns outros países. E ele fica um tempo aqui e pregando para nós, falando para nós no presente. Vai à ONU, faz um discurso na ONU, ele fala na ONU, realiza um milagre na ONU. Então é um romance de ficção que eu gosto muito dele, né? Quem já leu também gostou muito. Um advogado trabalhista, amigo meu, ele leu e ele disse assim: é uma espécie de Operação Cavalo de Troia
invertido. Que naquele livro, aquela sequência antiga, né, Operação Cavalo de Troia, uma nave vai para o passado e eles ficam lá um tempo convivendo com Jesus no passado. Aqui, como ele disse, é uma espécie de Operação Cavalo de Troia invertido, porque aqui a nave vai resgatar Jesus no passado e traz ele para o presente. Então Jesus fica no presente, físico, de carne e osso, no presente, convivendo com as pessoas, pregando, falando, opera também alguns dos milagres, recria alguns milagres, inclusive esse de caminhar sobre as águas, né? E é um Jesus assim encantador, é um Jesus muito sorridente, muito simpático, né? Acolhedor, é uma pessoa assim adorável, né? que eu procurei retratar, descrever nesse livro, Operação Galileia. Né? Quiser assim viajar como eu viajei, assim, o que Jesus faria, o que Jesus diria para nós hoje, falando dos nossos problemas atuais da humanidade, falando de guerra, falando de discriminação por causa de nacionalidade e tantas outras coisas, de drogas e tantas coisas, né? Criminalidade. Então, todos os nossos problemas, poluição, destruição do planeta, todos os nossos males atuais, Jesus, nesse livro, ele fala para as pessoas, inclusive na ONU. Então, quiser assim fazer uma viagem mental, que Jesus viesse hoje, de carne e osso, ficasse um tempo entre nós, o que ele diria para nós? Tá bom? Então, são esses os meus 5 livros escritos até o presente momento. O último foi esse, acho que 2018, sobre Jesus. Se tiverem interesse, tiverem curiosidade, esses livros estão disponíveis no site do Amazon, Amazon.com.br, que é o Amazon Brasil. Tanto físico, como esses que eu mostrei a vocês, impressos, você paga pela internet no site do Amazon, recebe em casa pelo correio, como também e-book, o livro eletrônico. Nos 2 formatos, com total segurança, através do Amazon.com.br, vocês compram, porque o Amazon.com.br, o valor é em real e vocês vão pagar em real. Se for no Amazon.com, vai ser dólar e aí o livro fica realmente muito caro. Então eu só divulgo o Amazon.com.br a partir do momento que eles começaram a imprimir, porque quando eu coloquei lá os livros, o Amazon.com.br só imprimia um livro. Eu acho que foi até a Operação Galileia, foi o primeiro que eles imprimiram. Os outros não imprimiam. Mas depois eu fui vendo com o tempo que ele estava imprimindo todos. Então hoje eu só divulgo os livros para adquirir no Amazon.com.br, porque é uma compra, uma aquisição totalmente segura e garantida de receber, de você colocar seus dados de cartão de crédito ou boleto, o que for, né? Então é muito seguro. Então, se tiver interesse em algum desses livros, Amazon.com.br, tá bom? Vou ficando por aqui. Em breve eu vou também fazer uma divulgação dos outros livros, Sanacão, Mestre do Além, falando de projeção astral, aí eu vou falar de outros livros. Por enquanto, hoje eu quis falar apenas desses livros sobre Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, até outra hora.